Boa noite, VRs. Tudo bem? Como é que vocês estão nessa sexta-feira à noite? Peraí, deixa eu arrumar aqui para não ficar dando eco no áudio. Peraí. Deixa eu abrir aqui para o nosso áudio ficar melhor. Então, vou transmitir um pedacinho da VR Class aqui. A VR Class são as aulas ao vivo do Vida de Rotulagem, normalmente somente para os alunos do Vida de Rotulagem, mas dessa vez eu vou transmitir um pedacinho aqui ao vivo no Instagram para vocês terem ideia de como é. E se por acaso vocês estiverem entrando no Vida de Rotulagem agora, manda uma mensagem no suporte, que eu esqueci de deixar o número aqui, mas por favor, suporte, se vocês estiverem aí, manda o número para eu fixar o comentário. Podem mandar mensagem lá que vocês vão receber o link de acesso da aula, tá bom? Vamos lá, VRs que estão aqui comigo. Mari, que já está aqui, que é VR12, Karina também, VR12, sejam muito bem-vindas. Essa é a nossa aula ao vivo, que acontece uma vez no mês, no Vida de Rotulagem. Essa aqui é a aula de julho, na realidade, porque as aulas normalmente acontecem no final do mês, sempre na última terça-feira. Sempre não, mas normalmente na última terça-feira do mês, às 19 horas. Mas dessa vez, como no fim do mês eu estava fazendo intensivão e tudo mais, hoje estamos fazendo a aula de julho e no fim do mês teremos a aula de agosto, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu sempre peço sugestão lá na comunidade do que vocês querem fazer, dou algumas sugestões e a gente entra ali num acordo sobre qual vai ser o tema da aula. E dessa vez eu sugeri que a gente fizesse um rótulo do zero, e aí fizeram uma contraproposta da gente fazer um rótulo do zero de um alimento diet. E eu achei super legal, porque podem ter confusões mesmo nesse sentido, quando o alimento é diet, mas na verdade não tem problema nenhum, a gente vai ver que pouca coisa muda no rótulo, mas que é importante saber fazer, né? Então, gente, qual que vai ser a principal diferença entre fazer um rótulo de um produto convencional, de um produto normal, e um rótulo de um produto diet? A diferença é que para fazer um produto com essa alegação, né, com esse claim de diet, a gente precisa usar a portaria 29 da Anvisa, que é essa legislação aqui que vai aparecer na tela. Então, essa legislação aqui é a portaria 29. A gente encontra ela lá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, como todas as outras legislações, e ela aprova o regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais. Então, todo produto diet vai ser um alimento para fins especiais. Portanto, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês conseguirem ver melhor. Então, gente, diferente de produtos que só tem INC, por exemplo, que só tem informação nutricional complementar, os alimentos que são ditos diets, eles são considerados alimentos para fins especiais. Isso não... Ah, não estou conseguindo selecionar. Isso não quer dizer que ele precisa de algum tipo de registro, não quer dizer que ele precise passar por algum processo diferente, nada disso. Mas quer dizer, sim, que ele vai ter algumas alterações na sua rotulagem, tá? Então, tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir quando a gente tem um alimento para fins especiais. Um exemplo de alimentos para fins especiais, para vocês verem que realmente são alimentos comuns, que só precisam seguir algumas legislações diferentes, são os alimentos para dietas com restrição de lactose. Então, quando eu tenho um alimento lácteo e eu tiro a lactose, né? Tiro assim, coloco uma enzima para quebrar ela em glicose e galactose. Ou então, quando eu uso produtos já sem lactose para fazer o produto lácteo, então eu já uso um leite sem lactose para fazer o iogurte, ou eu já uso um leite sem lactose para fazer o doce de leite. Aí, nesse caso, eu também tenho um alimento para fim especial, tá?
que ele é para dietas com restrição de lactose. Então, quais são as formas de alimentos para fins especiais que a gente tem? Então, aqui tem o objetivo, né, o âmbito de aplicação, a legislação se aplica aos alimentos para fins especiais, tais como definidos no item 2.2. Então, a gente desce aqui. Então, os alimentos para fins especiais são aqueles especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes adequados à utilização em dietas diferenciadas e ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas. Então, toda vez que a gente estiver modificando um alimento para que ele atenda condições específicas das pessoas, da população, a gente tem um alimento para fins especiais. Como eu falei aqui, né, nos alimentos para dietas com restrição de lactose, eu tenho eu tenho alimentos lácteos, alimentos que naturalmente têm lactose, e aí eu modifico ele através do uso de enzimas ou através do uso de ingredientes já modificados para que ele atenda à necessidade daquela parcela da população que tem intolerância à lactose. Então, eu, por exemplo, sou intolerante à lactose. Eu não posso consumir leite normalmente, que eu passo mal, mas eu posso consumir leite para dietas com restrição de lactose, que aí fica tudo bem. Então, é para isso, é para atender o pessoal aí que tem algum problema, tá? Então, aqui, quais alimentos eu tenho que são classificados como alimentos para dietas com restrição de lactose? Então, a gente vai ter dois tipos, tá? Os alimentos para dietas com restrição de nutrientes, que é o 2.2.1, e também os alimentos para ingestão controlada de nutrientes. Então, são diferentes, restrição ou ingestão controlada. E aí, quais são os alimentos para dietas com restrição de nutrientes? São os alimentos para dietas com restrição de carboidratos, alimentos para dietas com restrição de gorduras, alimentos para dietas com restrição de proteínas, alimentos para dietas com restrição de sódio, restrição de ferro e fórmulas dietoterápicas para erros inatos do metabolismo e outros alimentos destinados a fins específicos. E aí eu tenho também a Cris mandando aqui que ela é VR2, gente, vocês têm ideia? E aí, acho que mais velha dentro do Vida de Rotulagem que a Cris só tem a Grace, que normalmente está presente. A Grace é VR1. Então, aqui dentro dos alimentos para ingestão controlada de nutrientes, eu tenho os alimentos para controle de peso. Tinha, né, os alimentos para atletas que foram substituídos pelos suplementos, mas os suplementos não entram aqui na portaria 29, tá, gente? Os suplementos não são alimentos para dietas com alimentos para fins especiais. Os suplementos alimentares são suplementos alimentares, tem as legislações deles, eles saíram aqui, tanto que foi revogada aqui essa parte pela RDC 243 de suplementos. Aí tem os alimentos para dietas para nutrição integral, alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares e outros alimentos destinados a fins específicos. Aí também tem os alimentos para grupos populacionais específicos, que é para lactentes e crianças de primeira infância, alimentação infantil, fórmula infantil, para idosos e outros alimentos destinados para outros grupos populacionais. E aqui vem uma parte muito importante, ó, que é a designação. Então, a gente já vai começar por aqui. Porque eu até fiz um arquivinho aqui para a gente ir anotando. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa aqui. Então, a gente vai ter um biscoito doce diet, né? A gente já vai chegar lá no termo diet. E eu já deixei aqui a lista de ingredientes dele. Então, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite, manteiga,
Aí, ao invés de açúcar, eu coloquei o edulcorante sucralose e fermento químico bicarbonato de potássio. O que eu poderia ter feito aqui também? Eu poderia, porque daí não seria diet, mas o que faria com que esse alimento fosse para fins especiais também? Eu poderia usar uma farinha de trigo que não é enriquecida com ferro para eu fazer um biscoito para dietas com restrição de ferro. Eu poderia usar um leite e uma manteiga zero lactose, eu poderia até tirar a manteiga e o leite, fazer com água e, sei lá, gordura vegetal, para fazer... Não seria para dietas com restrição de lactose, porque tem aquela coisa que os alimentos, eles precisam necessariamente ser lácteo para ser para dietas com restrição de lactose. Então, assim, eu consigo, como eu ia falar aqui, fazer um biscoito sem leite e sem manteiga. Consigo facilmente fazer, não deixa de ser biscoito. Então, ele não se enquadra em um alimento para dietas com restrição de lactose. Agora, eu não consigo fazer um iogurte sem lácteo. Não consigo pôr uma base de água e fazer um iogurte, ou pôr uma base de suco e fazer um iogurte. Então, esse sim pode ser para dietas com restrição de lactose, porque a lactose é necessária ali naturalmente. É a mesma coisa uma manteiga. Eu não consigo fazer manteiga sem leite, né? Deixa de ser manteiga. Então, a manteiga também pode ser zero lactose, apesar dela já ter pouca lactose, tá? Então, aqui não se enquadraria, mesmo se eu usasse um leite zero lactose, uma manteiga zero lactose, ou se eu tirasse o leite e a manteiga, ele não seria para fins especiais para dietas com restrição de lactose, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu tirei o açúcar e coloquei um edulcorante para fazer esse biscoito. Então, a gente fez a redução não, né? A retirada de açúcar nesse caso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Sai, amigo, daí. A primeira coisa, na verdade, foi a lista de ingredientes que eu já fiz para a gente conseguir conversar sobre o assunto. Mas, então, vamos fazer a denominação de venda desse produto. Demonizam. Denominação. Jesus, gente, minha cabeça não funciona mais. Denominação de venda. Biscoito ou bolacha, como vocês preferirem, é a mesma coisa, tá, gente? O nome pode ser o que vocês preferirem. Mas biscoito, ele até tem RTIQ, mas não fala muita coisa. Tipo assim, qualquer coisa pode ser um biscoito, igual a gente estava falando lá no Plat. Então, e a denominação de venda dele pode ser biscoito, pode ser bolacha ou pode ser qualquer outra consagrada pelo uso. Então, eu poderia vir aqui e dar o nome desse produto de biscoito de leite, tá? Então, essa seria uma denominação de venda comum para esse produto, biscoito de leite. Só que aí eu preciso lembrar que ele é um alimento para dietas com restrição de lactose. Então, eu vou vir aqui e vou ver o que ele... Para dietas com restrição de lactose, não. Alimento para fins especiais. Então, eu vou vir aqui e vou ver o que eu preciso fazer na denominação de venda desses produtos, né? Na designação deles. Então, a denominação dos alimentos para fins especiais é a designação do alimento convencional, de acordo com a legislação específica. Então, nesse caso, biscoito de leite, designação normal dele. E aí, seguida da finalidade a que se destina. Então, toda vez que eu tiver um alimento para fins especiais, eu vou ter o nome do alimento, normalmente, como a RTIQ traz ou como a legislação diz que tem que ser, e mais um complemento de para qual finalidade ele se destina. É por isso que todo alimento zero lactose tem aquele que eu brinco que é o sobrenome dele, que é para dietas com restrição de lactose. Então, essa é a finalidade a qual ele se destina. Então, se eu tenho um iogurte zero lactose, eu tenho iogurte para dietas com restrição de lactose, leite integral UHT para dietas com restrição de lactose, manteiga com sal para dietas com restrição de lactose, doce de leite para dietas com restrição de lactose. Sempre.
Toda vez que eu tiver um alimento para fins especiais, eu tenho que ter essa continuação da denominação de venda. Exceto para adoçantes para dietas com restrição de sacarose, glicose, dextrose e ou frutose, cuja designação vai ser adoçante dietético. Então, é a única exceção, tá? E aí, aqui, que tipo de alimento a gente vai ter? Qual que é a finalidade dele? Então, a gente vai fazer um alimento, pode ser aqui, ó, para dietas com restrição de sacarose, frutose e ou glicose. Por quê? É um alimento especialmente formulado para atender às necessidades de pessoas com distúrbios do metabolismo desses açúcares, exceto fórmulas dietoterápica para erros inatos do metabolismo. Eles podem ter, no máximo, meio grama de sacarose, frutose e ou glicose por 100 gramas ou mililitros do produto final a ser consumido. Então, acredito que esteja aqui dentro porque a gente não vai ter nenhum açúcar ali no nosso produto, não tem nenhuma fruta, não tem nada. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque não é simplesmente não ter adição de açúcar em si, mas eu preciso contar todos os açúcares totais do alimento, porque não pode ter mais do que meio grama de sacarose, frutose e ou glicose, né? Então é a soma delas, inclusive, por 100 gramas ou 100 mililitros. E aí eu tenho a opção também de fazer um alimento para dietas com restrição de outros monodisacarídeos, mas aí não é o caso, adoçante não é o caso. Alimentos para dietas com restrição de lactose não é o caso. Com restrição de gorduras também não é o caso, porque a gente tem manteiga. Com restrição de proteína também não é o caso. Poderia ser um alimento para dietas de ingestão controlada de açúcares. Aí seria um alimento especialmente formulado para atender às necessidades de pessoas que apresentam distúrbios do metabolismo de açúcares, não devendo ser adicionado de açúcares, exceto fórmulas dietoterápicas para erros inatos do metabolismo. É permitida a presença dos açúcares naturalmente existentes nas matérias-primas. Então, aqui nesse caso, é um pouquinho mais liberado, digamos assim, do que lá no outro caso que a gente viu, que é para dietas com restrição mesmo de glicose, sacarose, frutose, acho que era desses três, né? E dextrose. Então, lá eu posso ter até meio grama de açúcares. E ponto. Não importa se está naturalmente presente ou não. Aqui, nesse para dietas com ingestão controlada de açúcares, eu só não posso ter açúcares adicionados. Aí eu não posso ter nada de açúcares adicionados. Mas é permitida a presença de açúcares naturalmente presentes nas matérias-primas utilizadas. Então, acho que eu vou seguir esse aqui. Vou seguir para dietas com ingestão controlada de açúcares, porque, querendo ou não, apesar de ser em formato de lactose, a gente tem lactose no nosso produto, que é um açúcar, no fim, que é a galactose com a glicose junto, né? Então, vamos seguir aqui para dietas com ingestão controlada de açúcares, porque o nosso biscoito não é nada tão sério assim, e a gente vai pegar essa parte da população. Então, eu preciso acrescentar essa finalidade aqui lá na minha denominação de venda. Então, eu vou vir aqui e vou colocar biscoito de leite para dietas com restrição. Não, com dietas para. Ah, esqueci, gente. Para dietas de ingestão controlada de açúcares. Para dietas com ingestão controlada de açúcares. Então, essa ficaria a nossa denominação de venda do biscoito light, tá? Então, aqui que começa uma mudança. A primeira mudança foi aqui, né? Tirar o açúcar adicionado e colocar um edulcorante. E a segunda mudança foi aqui no complemento da denominação de venda, para dietas com ingestão controlada de açúcares. Tá bom?
Aí, o que mais que eu preciso pôr aqui? Então, lista de ingredientes eu já tenho. Vou colocar o peso líquido do meu produto, né? Então, é um biscoito, vamos supor que ele é comercializado em um pacotinho de 200 gramas, tá? Qual legislação eu preciso usar aqui? Aí aqui não importa se ele é um alimento para dieta com ingestão controlada de açúcares, se ele é diet, se ele não é diet, a gente vai seguir a nova portaria do Inmetro, que é a 249, né? Se eu não me engano. Eu devia ter deixado ela aberta aqui e não deixei, né? Deixa eu abrir aqui, deixa eu tirar a tela. Vou abrir que eu tenho ela salva, que inclusive eu coloquei ela esses tempos lá no VR, na parte de legislação, que é a portaria 249 do Inmetro, que veio para substituir a portaria 157, tão famosa do Inmetro, que fala sobre peso líquido. Agora, a portaria... Ai, gente, peraí. Agora, a portaria 249 já está em vigor desde o começo desse mês, mas não precisa se preocupar, não, gente, porque assim, ela é basicamente a mesma coisa da 157, tá? Tipo, basicamente a mesma coisa. Então, eu preciso. Bom, a gente já conhece, né? A 157. Então, eu sei aqui que tem as definições, tá? O nosso vai ser em peso líquido, é sólido, então ele vai usar ali unidades de massa, vai ficar aqui em grama pelo intervalo, né? E aí eu não vou usar nenhuma das expressões permitidas, não. Vou deixar só o 200G lá mesmo. E aí eu preciso vir aqui para ver qual é o tamanho mínimo, né, do algarismo que eu preciso ter. Então, ele vai ficar aqui nesse intervalo de maior que 50 e menor ou igual a 200. Então, como ele é 200, ele precisa ter no mínimo 3 milímetros de altura. Aí, o que eu faço sempre, gente, tá? A gente precisa... Quando a gente está fazendo um rótulo do zero, principalmente não, se a gente está fazendo um rótulo do zero e vai passar para alguém fazer a arte, porque se você mesmo vai fazer a arte, aí você mesmo vai cuidar aqui desse tamanho, né? Mas se você vai passar para alguém fazer a arte, você precisa passar esse tamanho da altura do algarismo. Então, o que eu faço, tá? Nos meus trabalhos de consultoria? Eu sempre passo um tamanho maior. Então, se o limite aqui é 3, eu passo 4. Se o limite é 4, eu passo 6. Se o limite é 6, eu passo 7. Eu sempre passo maior, sempre passo maior. E depois confiro quando dá, né? Então, como que você confere, Aline? Ou eu peço para eles me mandarem isso, a arte em escala ou em tamanho real, e eu meço. Então, se a arte está em tamanho real, eu vou lá com a reguinha e meço. Se a arte está em escala, eu vou lá e meço também, depois faço a proporção. Ou então já falo para eles me mandarem com um tamanhozinho, né? Então já vem a medidinha do lado. Aí é o melhor dos mundos, que você só bate o olho ali e vê. E aí tudo bem. Mas a gente precisa conferir isso aqui, tá? Então aqui eu teria que dizer que tem no mínimo 3 milímetros de altura. E aí eu nunca falo também que o G pode ser menor. Eu mando só aqui 3 milímetros de altura e boa, tá? Porque depois eu não vou ficar conferindo não se o G tem mais ou menos do que deveria ter, porque pode ter 2/3, né? Então é que poderia ter tipo 2 milímetros, mas não, deixa tudo 3 milímetros mesmo. Depois que a gente fez o peso líquido, já tem a lista de ingredientes, já tem a denominação de venda. Lembrando que eu sempre sigo aquele mapinha que vocês aqui, VRs, já devem estar cansados de saber, que eu sigo primeiro 259, Decreto-Lei 986, e depois eu vou para as legislações de alergênicos, glúten, lactose, depois tabela nutricional e aí checklist. Né, algumas legislações. Aqui no caso não tem o RTQ, vamos considerar que não tem, porque não diz nada no RTQ. Não é um RTQ de biscoito, tá, gente? É de produtos de cereais.
O decreto-lei 986 aqui não vai se aplicar muito, porque a gente não tem aroma, não tem corante, e aí de resto que fala lá, fala na 259 também. Das informações obrigatórias da 259, então, a gente já colocou lista de ingredientes, já colocou denominação de venda, que teve o acréscimo aqui, né, do para dietas com ingestão controlada de açúcares, já colocou peso líquido, o que mais que falta aqui para a gente pôr? Identificação de origem. Aí a gente vai colocar aqui razão social da empresa, endereço completo com CEP, CNPJ, cidade. Estado é opcional, mas a gente precisa colocar o país, cidade e país, tá? Na identificação de origem. Além disso, a gente precisa colocar o indústria brasileira, que nada diz que precisa ficar junto com a identificação de origem, tá? Mas eu sempre deixo junto, porque daí a hora que eu faço a identificação de origem, eu já coloco indústria brasileira e aí já fica tudo certo e eu não esqueço dele, tá bom? Mas nada diz que o indústria brasileira precisa ficar aqui. E lembrando que o país aqui e o indústria brasileira aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente precisa colocar os dois. Natália perguntou se a live vai ficar salva. Vai, as VR Class sempre ficam salvas, gente. Geisa, você é VR12? Tá chegando agora? Porque esse mapinha é o checklist que a gente vai ver lá no fim, que é um bônus do Vida de Rotulagem, você vai ter acesso a ele. Marília, para ver a tela só se você for VR, porque isso aqui é uma aula do Vida de Rotulagem que eu vou transmitir um pedacinho para vocês. Daí lá eles estão vendo a tela. Então, identificação de origem, modo de preparo não precisa, né? Porque é um alimento pronto para o consumo. Então, eu vou precisar de conservação. Conservação. Manter ao abrigo de luz e calor. Após aberto, consumir em até 5 dias. Isso aqui, gente, óbvio que eu tirei da minha cabeça agora, né? Mas o que acontece aqui? Quando a gente está trabalhando com o produto, a gente precisa saber essas condições de conservação e de após aberto, em quanto tempo tem que consumir. E quem que vai passar isso? Quem está produzindo, tá? Então, assim, precisa ver, às vezes, o produto tem que cumprir alguma condição específica. Então, ele também não pode ficar em lugar úmido, ou ele precisa ser refrigerado, ou então, após aberto, precisa manter refrigerado e consumir em até tantos dias, ou após aberto vai ser consumir imediatamente. Então, a gente precisa ver com o produtor, né, com quem está fazendo o produto, por quem é responsável pela produção, quais são essas condições de conservação e de consumo após aberto, tá? Isso é bem importante. A gente precisa pôr aqui também uma validade. Então, ela pode ser colocada. No caso de biscoito, normalmente dura mais do que 3 meses, né? Então, nesse caso, se realmente durar mais do que 3 meses, a gente pode colocar mês e ano, ou dia, mês e ano. Eu sempre prefiro essa segunda opção, tá? Sempre. Acho mais claro para o consumidor, mas aí tem empresa que quer colocar só mês e ano. Mas a minha forma preferida de fazer é tipo 15 de dezembro de 2021, tá? Então, eu colocaria dessa forma aqui.
Silvia falou, indústria brasileira precisa constar no painel principal? Não, não tem um lugar onde precisa constar o indústria brasileira, ele só precisa constar no rótulo, mas não precisa ser no painel principal, não, tá? E também não tem essa de precisa estar em caixa alta, negrito. Eu acho que eu me lembro, a legislação não fala nem sobre destaque, tá, para a indústria brasileira. Ele só precisa estar escrito em algum lugar, só isso. Aí a gente precisa também de um lote para o produto, né? Então, lote pode ser a validade, pode ser a data de fabricação, ou pode ser um código da empresa, tá? Então, se eu vou usar a data de validade, por exemplo, é só eu vir aqui no validade, colocar uma barrinha e um L. Então, isso já deixa claro que é o lote, tá? Ou então eu vou lá, coloco a data de fabricação e também coloco uma barrinha L e aquilo já vira o lote. Ou então eu posso usar um código X da empresa, desde que ele comece com a letra L. Aí eu não preciso escrever esse lote antes, tá? Esse lote aqui eu tô deixando só para a gente identificar qual informação a gente está fazendo. Mas pode ser só L8907S34A. Então, esse é o meu lote. Posso inventar qualquer coisa? Posso, desde que na empresa eu tenha todas as informações sobre isso e que eu consiga rastrear esse produto. Porque o lote ele é feito para rastreabilidade, para eu saber quando aquele produto foi produzido, em qual fábrica, sob quais circunstâncias, aconteceu alguma coisa aquele dia, não aconteceu. Porque se der um problema, se eu precisar fazer um recall, eu preciso saber, é pelo lote que eu faço. Então, é pelo lote que eu vou fazer tudo isso e vou conseguir rastrear os meus produtos, tá? Então, o lote é uma informação super importante e a gente precisa ter esses registros dentro da empresa, tá bom? Mesmo um produto congelado precisa ter a conservação após aberto? Sim, Pamela, mesmo um produto congelado, porque não necessariamente ele vai ter a mesma duração depois que abrir. Não necessariamente, porque tem que lembrar que data de validade não é só, tipo, quando estraga, né? Quando começa a alterar a parte microbiológica do produto. Se altera a parte sensorial ou se altera a parte físico-química, eu já perdi a data de validade. Na data de validade, eu tenho que garantir 100% da parte sensorial, físico-química e microbiológica do alimento, do mesmo jeito que ele saiu da minha fábrica. Então, pode ser que mude alguma coisa sim, ou pode ser que após aberto também não mude nada. Então, mas eu acho legal falar mesmo assim, tipo, após aberto, consumir até a data de validade. Tipo assim, não precisa, tá? Mas se puder falar para o seu consumidor, é melhor. Então tá, temos denominação de venda, peso líquido, identificação de origem, lista de ingredientes, indústria brasileira, conservação, validade e lote. Tá faltando alguma coisa aqui das informações obrigatórias? Não preciso colocar número de registro, né? Porque não preciso colocar número de registro, porque esse produto não precisa de registro. Não tenho nada para falar sobre aroma e corante. Não estou usando nenhuma imagem que possa induzir o consumidor ao erro, nada. Bom, não me lembro mais de informações obrigatórias que precisem. A gente vai ver no checklist depois se precisa de mais alguma coisa. Mas se vocês lembrarem, podem me mandar aqui no chat. Então, vamos para as informações. Vou fazer uma separação aqui. Vamos para as informações específicas, então. Agora sim a gente vai ver, além aqui da denominação de venda, o que mais a portaria 29 diz que a gente precisa, né? Então, eu já vi aqui que ele vai ser um alimento para dietas com ingestão controlada de açúcares. Quando o produto é isento de registro, preciso informar? Na grande maioria dos casos, não, tá, Geisa? A gente só vai informar que o produto é isento de registro se ele for um produto de origem animal, tá?
Recentemente, com a atualização do RISPOA no ano passado, alguns alimentos, todos os produtos de origem animal precisam de registro, tá? Mas desde o ano passado, alguns deixaram de precisar, como a farinha láctea, por exemplo. Aí, hoje, esses produtos, sim, precisam trazer no rótulo produto isento de registro no Ministério da Agricultura. Tem a frase certinha que precisa pôr. Isso tá no próprio RISPOA ou na IN 22, não me lembro bem. Mas só nesse caso, o restante dos produtos não precisa, tá? Suplemento não precisa, bebida não precisa, biscoito não precisa, nada precisa. Então, ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Então, a gente precisa usar os padrões específicos. É permitida a utilização de aditivos e coadjuvantes de tecnologia, desde que seja nos limites previstos, né, para os alimentos convencionais. Então, a mesma coisa que eu posso usar num biscoito, eu posso usar num biscoito diet. Isso aí nada muda. Também é permitida a utilização de aditivos e coadjuvantes não previstos nos alimentos convencionais, desde que apresentada a comprovação técnico-científica dos níveis de segurança. É permitida a utilização de matérias-primas não usualmente empregadas nos alimentos convencionais, porém tecnologicamente necessárias. E aqui fala de contaminantes, de higiene, e aqui vem para a rotulagem. Então, vamos ver o que diz aqui. Ele não precisa de registro, mas precisa de algum comunicado de início de produção? Sim, Deca, mas aí comunicado de início de produção é outra coisa, né? Não tem nada a ver. Todo produto precisa de um comunicado de início de produção, tá? Os alimentos para fins especiais devem atender às normas de rotulagem geral, que era o que a gente estava fazendo aqui, nutricional, que a gente vai ver mais para frente, e específicas do alimento convencional dispostas no respectivo regulamento técnico, quando for o caso, não é o caso. Quando qualquer informação nutricional complementar for utilizada, deve estar de acordo com o regulamento de informação nutricional complementar. Então, em alimentos para fins especiais, eu posso usar informação nutricional complementar. Então, se além de ter um alimento para dietas com controle de açúcares, eu ainda quiser falar sem adição de açúcares, quiser falar que é fonte de fibra, quiser falar que é fonte de proteína, quiser falar que é zero gorduras trans, enfim, eu posso fazer essas alegações nutricionais. Porém, preciso seguir a RDC 54, né? Então precisa estar dentro dos padrões. Então, se aqui eu quisesse colocar uma. Ops, não é aqui, é aqui. Se aqui eu quisesse colocar uma INC, INCs são permitidas. Então, aqui eu poderia colocar a INC de sem adição de açúcares, por exemplo, tá bom? Porque se a gente olhar a RDC 54, vai estar escrito que ela não se aplica para alimentos para fins especiais. Mas aqui fala que eu posso usar uma informação nutricional complementar, então, desde que esteja de acordo com o regulamento de informação nutricional complementar. Então, eu posso sim usar, tá? E aí, no painel principal, o que eu preciso ter? Inclusive era bom definir aqui, né? Eu vou tirar essa lista de ingredientes daqui para a gente organizar melhor. Eu acho que... Eu vou tirar ela daqui, vou falar que esse aqui é o painel principal, né? Que é o que precisa ficar na frente. E isso aqui pode ficar nos demais painéis, tá? Gente, eu tô fazendo aqui como eu penso mesmo um rótulo, tá? Como se eu estivesse fazendo realmente o rótulo desse produto aqui do zero. Eu vou montando assim, tá? Se você não monta assim, também tá tudo bem. Desde que no fim o rótulo saia correto, isso não importa, tá?
Então, a gente volta aqui. Então, no painel principal, a gente tem que ter a designação do alimento de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade a que se destina em letras da mesma cor e tamanho. Então, beleza, temos isso. Aqui ele fala sobre o termo diet. Então, aqui que fala sobre quando eu vou ter um alimento diet ou não, tá? O termo diet pode opcionalmente. Então, não é porque eu tenho um alimento para fins especiais, para dieta com ingestão controlada de açúcares, que eu preciso necessariamente escrever diet nele. Não preciso, tá? É opcional, é como uma INC, é um claim, é uma alegação que eu posso fazer no rótulo se eu quiser, tá? Mas não é obrigatório. Então, o termo diet pode opcionalmente ser utilizado para os alimentos classificados no item 2.2.1, com exceção das farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro, e também para os alimentos exclusivamente empregados para controle de peso, classificados no item 2.2.a, e para alimentos para dietas com... Nossa, calma, ficou confuso. O termo diet pode opcionalmente ser utilizado para os alimentos classificados no item 2.2.1, com exceção das farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro. Aí ele também pode ser empregado para os alimentos exclusivamente empregados para controle de peso, classificados no item 2.2.a, e para os alimentos para ingestão controlada de açúcares, classificados no item 2.2.d, tá? Então, como a gente tem aqui um alimento para ingestão controlada de açúcares, eu tenho um alimento diet, tá? E aí, o que é o negócio? Todos os alimentos do item 2.2.1, com exceção da farinha de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro, são diet. Então, quais produtos muito comuns no mercado são diet? Os alimentos para dietas com restrição de lactose. Então, todo alimento zero lactose ou com baixo teor de lactose é um alimento diet. Eles podem trazer diet ali escrito no rótulo, se eles quiserem, tá? Porque eles estão lá no item 2.2.1, na parte de alimentos para dietas com restrição de carboidratos, alimentos para dietas com restrição de lactose, tá bom? Mas aqui no nosso caso, são alimentos para ingestão controlada de açúcares, que está ali no item 2.2.d, então a gente tem um alimento diet, tá? Então posso escrever diet. Não tem um lugar específico que a gente precisa escrever, né? Então, assim, não é na denominação de venda. Aqui eu coloquei até aqui, né? No começo, biscoito doce diet, mas essa não é a nossa denominação de venda. Isso aqui era só para ficar claro qual produto a gente está fazendo. A nossa denominação de venda ficou biscoito de leite para dietas com ingestão controlada de açúcares, tá? Então, eu poderia, tipo, lá no meu painel principal, escrever diet junto, tipo, sem adição de açúcares e diet, tá? Posso fazer isso. Aline, sobre o uso de INC, não acha que deveríamos levar em consideração o ano de publicação dos atos normativos? Como assim, Pamela? Não entendi sua pergunta. Porque a RDC veio depois da portaria 29? Mas uma portaria é hierarquicamente falando superior a uma RDC, né? Então, assim, vale mais o que está escrito na portaria do que na RDC. Mas não é um problema, porque se não pudesse fazer INC em alimentos para fins especiais, nenhum alimento zero lactose poderia trazer nenhuma INC. E pode. Então, tipo assim, não tem problema. Realmente, os alimentos para fins especiais podem fazer INC, tá? Porque as legislações de lactose são mais recentes ainda do que as duas, né? Então, pode sim, tá? Não tem problema. Já perguntei isso para a Anvisa. Então, tá tudo ok.
Daí aqui ele fala sobre os alimentos para dietas com restrição de lactose, que não é o nosso caso, farinha de milho também não. Então isso aqui precisa vir no painel principal, né? No painel principal. Então o diet precisa estar no painel principal. Ele é opcional, mas ele precisa estar no painel principal. Ai, gente, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu apertei no WhatsApp? Não, não abra, não abra, não abra. Não abra. Pronto. Então, tanto a INC aqui quanto o diet precisariam estar lá no nosso painel principal. Então, vou tirar elas daqui e vou trazer para o painel principal. Pronto, que eu fiz essa linha aqui para a gente ver que a gente não está mais aqui na 259, né? Larissa falou, Aline, e a frase de alérgicos? A gente não chegou lá ainda. A gente ainda está no segundo passo do nosso mapinha. Então, aqui a gente não vai falar de dietas para restrição de lactose, nem de farinha de milho nos demais painéis. O que eu preciso trazer? A informação nutricional em caráter obrigatório de acordo com a norma de rotulagem nutricional. Então, normal. Atualmente, RDC 360, RDC 359, tá? Então, nada muda na tabela nutricional dos alimentos para fins especiais no geral. Mas vejam que aqui tem algumas coisas sobre os alimentos para dietas com restrição de lactose, porque eles, sim, especificadamente mudam a tabela nutricional, mas de forma geral, não, tá? A Camila perguntou, para esse biscoito, poderia usar o nome Fantasia Biscoito Diet? Eu acho que sim, Camila. Eu acho que sim. Mas normalmente o diet ele vem em destaque como uma alegação mesmo, e não como parte do nome do produto, né? Então, assim, você teria escrito lá biscoito de leite, como nome fantasia, aí diet bem grande, e depois na denominação de venda, biscoito de leite para dietas com ingestão controlada de açúcares. Normalmente é assim que a gente vê, né? Gente, é isso. Eu vou encerrar aqui no Instagram, então. Um beijo para vocês. Vou continuar nossa aula. Deixa eu tirar meu celular daqui. Então, continuando. Aí a gente tem aqui as especificações para dietas com restrição de lactose, que não é o caso. Aí precisa ter uma instrução clara do modo de preparo, né? Quando o alimento não for apresentado à venda pronto para o consumo, é o nosso caso, né? Ele é pronto para o consumo, então a gente não precisa de instrução de preparo. Instrução dos cuidados de conservação e armazenamento antes e depois de abrir a embalagem, quando for o caso, já fizemos. E aí vem aqui, ó. As seguintes informações devem constar em destaque e em negrito. Então, essas informações aqui sim precisam estar em negrito e em caixa alta de preferência, ou numa fonte maior, tá? Não fala que precisa ser especificadamente em caixa alta, mas ele fala destaque e negrito. Então, só negrito não é um destaque. Então, você pode usar tudo em caixa alta, ou uma fonte maior, uma cor diferente que chame atenção, enfim. Então, a gente precisa aqui colocar diabéticos contém, e aí a gente precisa especificar o mono ou disacarídeo quando os alimentos para fins especiais constantes nos itens 2.2.1 e 2.2.2, aí com exceção de 2, tiverem mono ou disacarídeo. E aí eu acho engraçado, porque assim, aí vocês podem até me falar qual é a interpretação de vocês. Vamos ver qual que é o 2.2.1D e o 2.2.2C? 2.2.1 D.
Alimentos para dietas com restrição de sódio não precisam informar aos diabéticos sobre a presença de açúcar. E o 2.2.2 era C, né? Alimento para dietas para nutrição integral também não precisam falar. O restante todos precisam, então o nosso precisa também, que é o para ingestão controlada de açúcares, não está fora, obviamente, né? Então a gente precisa falar sobre a presença de algum açúcar, se for o caso. Mas aí me contem o que vocês acham nesse caso. Porque da forma como ele escreve aqui, então a gente está aqui, né? Diabéticos contém quando o alimento para fins especiais contiverem mono ou disacarídeo. Aí ele coloca entre parênteses glicose, frutose e ou sacarose, conforme o caso. E aí, isso aqui me faz pensar que eu só preciso escrever diabéticos contém quando eu tiver glicose, frutose ou sacarose. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que deve ser escrito qualquer açúcar presente? Não, não são açúcares adicionados, Silvia. É qualquer açúcar presente. Qualquer açúcar presente. Porque, por exemplo, se eu tiver que falar só sobre a presença de glicose, frutose ou sacarose, aqui no nosso produto eu não preciso falar, porque eu não tenho nenhum desses açúcares, eu tenho lactose, né? Aqui no leite e um pouquinho na manteiga. Então eu tenho lactose. E aí? Porque se eu tiver que falar qualquer açúcar, eu vou ter que escrever diabéticos contém lactose. O que vocês acham? A Thaisa falou qualquer açúcar por causa do EO, mas o EO... Tá, mas o EO tá aqui, tá aqui. É tipo glicose e ou frutose e ou sacarose, conforme o caso. Entendeu? Essa parte seria... Essa parte me deixa muito confusa, sinceramente. Camila falou, concordo com você, não cita os outros açúcares. E não tá assim, tipo, por exemplo. Tipo assim, glicose, frutose e ou sacarose, por exemplo. Tipo, exemplos de mono e disacarídeo. Entendeu? A Mari também falou que entende assim. A Ingrid falou, pela minha interpretação, é só os que ele descreveu. A Thaisa falou, qualquer um. É, qualquer um da lista. Tipo, qualquer um da lista. A Ingrid falou, e você não leva em consideração as exceções no meio da frase, ele continua com o exemplo. Eu não entendi. Eu não colocaria lactose. Eu também não, mas porque a gente vai ter que falar como tem lactose, né? A Karina falou, concordo com você. A Viviane falou, por mim ainda não sou capaz de opinar. Maravilhosa, maravilhosa. Porque assim, ó, de verdade, se eu tô fazendo aqui esse rótulo, eu não escreveria nada. Aqui no Diabéticos contém. Eu não escreveria nada. Se eu tivesse glicose, frutose ou sacarose, eu escreveria. Tipo, diabéticos contém glicose, diabéticos contém frutose, diabéticos contém sacarose. Ou os três, ou dois deles. Mas eu não escreveria diabéticos contém lactose. Se fosse um alimento para dietas com restrição de lactose, que aí a gente tem a lactose quebrada, então a gente tem glicose e galactose, aí sim eu escreveria diabéticos contém glicose. Eu não escreveria galactose, apesar de também ser um açúcar. Eu entendo que são só esses três, não sei. A Pamela falou, exato, e foi algo que eu fiquei na dúvida antes, quando você falou
que um produto de leite não poderia entrar na denominação de venda para dietas com restrição de sacarose, frutose e glicose. Que você falou que um produto de leite não poderia entrar na denominação de venda para dietas com restrição. Não, eu só falei que não era ali que a gente ia pôr, não falei que não podia. Falei só que, não vai ser esse, vai ser para ingestão controlada de açúcares. Só isso. Edgar falou não escreveria nada. Gente, enfim. É isso. Agora, não sei, tá? É uma dúvida que eu tenho, que eu nunca perguntei para a Anvisa, inclusive. Porque eu nunca fiz rotulagem de um produto que precisasse escrever isso. Só para dietas com restrição de lactose, onde eu só escrevi glicose. Então, não sei. Eu não escreveria nada aqui, tá? No nosso caso. Porque ele não tem, ele só tem lactose. Lid falou, eu também não escreveria nada, acho que é válido, que é válido só para os 3. É isso. Eu vou até pedir para o suporte perguntar isso para a Anvisa. Eu vou mandar uma mensagem agora, senão eu vou esquecer. Sou dessas. Manda lá no grupo do suporte que eles sabem que pode olhar só amanhã. Pronto, mandei uma frase qualquer aqui que depois eu lembro o que é. É interpretação, pois não possui, por exemplo, são esses que são permitidos, no meu entendimento. Então. Eu não colocaria, tá, gente? É isso. A Thay já acha que são exemplos, que ela entende que são todos os monoidisacarídeos. Então, mas é que tem outras versões, Thay, da portaria 29, que não tem isso aqui entre parênteses. Sabia? As versões mais antigas, essa é uma versão nova, tanto que ela já tá toda riscadinha e não sei o quê. As versões mais antigas não tem. Não tem essa especificação de glicose, frutose ou sacarose. Por isso que me faz mais ainda pensar que são só esses 3. Mas a gente vai perguntar para a Anvisa e aí eu falo para vocês qual foi a resposta, tá? Acho que são só esses 3. Se tiver alguma nutri, me corrija se eu tiver errada. Mas acho que tem alguma coisa com a absorção desses açúcares. Aí também já não é minha parte. Aí, como a Viviane, eu não sou capaz de opinar. Por estar na lista de ingredientes, será que teria que descrever, já que não tem descrito na legislação? Não entendi, Geis, a pergunta. Bom, gente, vamos seguir. Então, aí aqui também fala daquela informação do contém fenilalanina, então é daqui que saiu essa história. Para os alimentos onde houver adição de aspartame, não é o nosso caso. Se ao invés ali da sucralose, né, que eu coloquei sucralose como o nosso edulcorante. Se aqui fosse aspartame, aí sim precisaria escrever contém fenilalanina, tá? Mas como é sucralose, não precisa. Aqui também a informação, esse produto pode ter efeito laxativo para os alimentos cuja previsão razoável de consumo resulte na ingestão diária superior a 20 gramas de manitol, 50 gramas de sorbitol, 90 gramas de polidestrose ou de outros polióis que possam ter efeito laxativo. Então, por exemplo, também, se ao invés de sucralose eu tivesse usado manitol, sorbitol, eritritol, xilitol, enfim, e a ingestão fosse resultar num consumo alto desses polióis, eu teria que escrever este produto pode ter efeito laxativo no meu rótulo, tá? E aí eu preciso fazer essa orientação de consumir preferencialmente sob a orientação de nutricionista ou médico.
A orientação constante dos regulamentos específicos das classificações dos alimentos para fins especiais deve prevalecer quando diferir dessa orientação. Tá. Então, eu precisaria colocar esta frase, que eu vou copiar e colar aqui. Então, ela precisaria estar em negrito e em destaque, que pode ser uma fonte maior, ou pode ser tudo em caixa alta, tá? Então, pronto, destaque e negrito aqui para nossa orientação. Camila falou, como se faz essa previsão de consumo? A porção é uma boa indicação, viu, Camila? A porção, normalmente, ela é a quantidade, né, de referência que a pessoa deve ter de ingestão daquele alimento em cada ocasião de consumo, não é por dia. É em cada ocasião de consumo. Aqui ele fala sobre ingestão diária, tá? Então, assim, isso vai muito da empresa. Por exemplo, se em 50 gramas do meu pão, que é a minha porção, né, tiver 10 gramas de manitol, é possível que eu pense que a pessoa pode sim consumir 2 vezes no dia. Então já chegaria em 20. Então já é melhor fazer, entendeu? Agora, se em 50 gramas do meu pão, que é a porção, tem 2 gramas, não é, tipo, uma previsão razoável pensar que a pessoa vai comer 10 vezes aquilo no dia. Entendeu? Então já não é necessário fazer. Então, isso vai muito do fabricante, mas sempre usando a porção como referência. A porção é uma ingestão prevista para cada ocasião de consumo. Quantas vezes é razoável pensar que a pessoa vai consumir aquilo no dia? Então, é uma boa base, tá? E aí, aqui fala sobre pesos e medidas que devem obedecer à legislação específica, né? No caso, portaria 249. Registros, alimentos para fins especiais estão sujeitos aos mesmos procedimentos administrativos exigidos para o registro de alimentos em geral. Então, nada demais. Os alimentos classificados nesses itens aqui devem apresentar comprovação técnico-científica da eficácia de adequação para a finalidade que se propõe. Beleza, não é o nosso caso. Considerações gerais. Os alimentos para fins especiais podem ser comercializados fracionados ou a granel, desde que no ponto de venda ao consumidor final sejam afixadas em lugar visível as exigências de rotulagem constantes deste regulamento. Então, tá? Mesmo que seja fracionado ou a granel, todas as informações precisam estar lá. As embalagens ou rótulos dos alimentos classificados nos itens 2.2.1 e 2.2.2 devem diferenciar-se das embalagens ou rótulos dos alimentos convencionais ou similares correspondentes à mesma empresa. Então, eu não posso pegar o meu biscoito de leite para dietas de ingestão controlada de açúcares e fazer um rótulo super parecido do meu biscoito de leite tradicional, que tem açúcar. Eles têm que ser diferentes e isso está na legislação, tá? O consumidor precisa conseguir diferenciar bem qualquer um, qualquer outro. Daiele falou, Aline, essa informação de consumir sobre orientação é específico para esses produtos, né? Não pode ser utilizada em rótulos de alimentos comuns. Exatamente, é só quando prevista na legislação. Ela é uma orientação bem específica para alimentos para dietas, alimentos para fins especiais, tá bom? Então, gente, da portaria 29 é isso. Então, vocês viram que diet não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma alegação que a gente pode fazer em alguns produtos para fins especiais. E os produtos para fins especiais também não tem nada demais. Eles vão seguir as legislações gerais e tem algumas exceções, tá?
Então, aí agora que a gente viria para alergênicos, glúten e lactose, também segue normalmente. Então, eu precisaria falar contém glúten, né? Porque tem farinha de trigo. Falaria também contém lactose. Lembrando que aqui no contém lactose, gente, existe um limite, né? Então eu preciso ter uma quantidade de lactose superior a, não vou lembrar, 0,1 grama, vamos ver, né? Como eu disse, né, meus amores, sempre falo, rotulagem é provinha com consulta, então vamos consultar. Vem aqui na biblioteca de alimentos, procura a RDC 136. Abro ela por aqui para não ter erro. Exijo rapidez do meu computador, que eu não tenho o dia inteiro para ficar fazendo isso. Mas ele não tá nem aí, porque eu tô fazendo uma transmissão ao vivo, tô compartilhando tela, tô com 2 telas, tô com um monte de coisa aberta. Ah, vocês estão espertas, 100 miligramas por 100 gramas do produto. Então é 0,1 grama mesmo. Venho aqui e olho qual é o limite. Passei, já estou nas fórmulas infantis. Então, aqui, 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros. Então, eu sei que o meu produto tem, tá? Porque ele é um biscoito de leite, vai bastante leite, passou de 100 miligramas por 100 gramas, eu escrevo que contém lactose, mas precisa saber essa quantidade, tá, gente? Não dá para ir, até passou, vambora, tá? Tem que saber essa quantidade. Então, vou escrever contém lactose. Caixa alta e negrito aqui, obrigatoriamente, depois da lista de ingredientes, tá? Então, se eu tô fazendo um relatório aqui, eu deixo perto, na verdade, tá? Na verdade, vou falar bem o que eu faria. Tiraria isso aqui no relatório, tá, gente? Tiraria essa linha aqui. Ah, tá bom. Então, eu deixaria a lista de ingredientes por último no relatório, aqui depois do lote. Deixaria a lista de ingredientes. Ignorem essas linhas, tá? Deixaria a lista de ingredientes. Deixaria isso aqui por último também no relatório. Deixaria aqui depois. Aí eu colocaria o alergênico primeiro, na realidade. Então, eu vou colocar aqui alérgicos. Contém leite. Como que eu vou falar? Contém leite e derivados de trigo e leite. Vou escrever leite 2 vezes, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Não tem jeito certo de escrever isso aqui, tá, gente? Desde que comece com alérgicos, contém, esteja tudo em caixa alta e negrito e escreva direitinho quais são os alimentos e quais são os derivados que tem, não tem jeito muito certo. Então, eu acho que dessa forma fica mais claro, que daí dá para saber que tem leite e derivados de trigo e de leite, tá? Derivados de trigo e... Vou escrever até D de novo aqui. Contém leite, derivados de trigo e de leite. Então, beleza, vai ficar assim. A Gleice falou, nós vamos ter um exemplo de relatório? Vamos, Gleice. Na próxima aula que vai sair Na próxima aula que vai sair, não. A última aula do módulo de consultoria do Vida de Rotulagem, que eu ainda não gravei, mas vou gravar em breve, depois que acabar essa loucura que abre uma turma nova, vai ter, tá? Que daí é como entregar o trabalho e validar o rótulo. Então, lá vai ter. Só que você vai ver que, tipo, assim como a minha proposta é uma coisa... É mais ou menos isso aqui que eu tô fazendo, tá? Vou bem te falar que o relatório que eu entrego é mais ou menos isso aqui que eu tô fazendo. Claro que com mais detalhes, algumas referências de legislação, mas é bem por aqui mesmo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu escreveria... Não escreveria nem entre parênteses, eu escreveria, tipo, aqui. Esta
Informação precisa estar logo após a lista de ingredientes em caixa alta, negrito e tamanho de 2 milímetros e nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes, tá? Ou então, posso até colocar assim, estas, daí eu coloco contém lactose aqui também. Aí eu tiro o negrito disso aqui. Diminuo um pouquinho a fonte. E aí eu deixo o contém glúten depois, porque o contém glúten pode estar em qualquer lugar, né? Então, alergênicos falamos, lactose falamos, glúten falamos, isso aqui ainda é lá da portaria 29. O que mais? Precisamos de tabela nutricional, né? Então, a tabela nutricional, nesse caso aqui, vai ser normal. A porção aqui vai ser... Então, a gente vai ter... Vou montar aqui rapidinho, tá, gente? Mas o que eu faria? Eu faria lá no VR Fácil. Depois, o que eu faço? Eu faço no VR Fácil, aí eu copio aquele me dá, colo de novo no Excel, daí eu arrumo certinho, tiro toda a grade de trás, né? Arrumo a tabela nutricional e aí coloco aqui no relatório. Mas ficaria informação nutricional, aí depois viria porção 30 gramas, né, que é de biscoito, aí aqui vão ser X unidades, que vão ser 3 unidades de medida caseira. Daí viria aqui valor energético, sei lá, 150 quilocal, que vai ser igual a xxx quilojoule, que eu não vou fazer essa conta agora, que vai dar... vamos pôr 200 quilocalorias para facilitar a vida da conta, que vai dar 10% de VD, né? Aqui antes teria que escrever quantidade por porção. E aí depois... porcentagem de VD. Asterisco. E aí a gente vai fazendo, né, gente? Aí depois aqui viria carboidratos, aí proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. E aí a gente vai preenchendo, né? Faz isso aqui bonitinho, né, gente? Mas enfim. Deixa eu ver. Ufa, tirou um peso, mais perdida que segue um tiroteio. Imagina, gente, não tem isso não. Tá perdida nada não. Se você tá entendendo essa aula, você já não tá perdida, já tá ótimo. Já é um belíssimo começo, já tá meio caminho andado. Thay falou, inclusive já peguei o modelo de contrato, ficou show. Obrigada, Thay. Funciona. Aline, você coloca esse arquivo junto com a aula? Eu não ia colocar esse arquivo, não. Você acha que precisa? Eu acho que ele tá tão simplão, tão X. Quando eu faço relatório, faço bem detalhado, pois já tive problema com o designer. Aprendi que tem que ser bem esmiuçado. Faço na sequência que as informações devem estar no rótulo. Você sabe que eu não poderia discordar mais de você, Camila? Sabia? Não que o seu esteja errado, tá? De jeito nenhum. É o que eu falo sempre. Precisa funcionar para você se encontrar e para o cliente. Antes, eu sempre falo isso.
No meu relatório, eu queria dar aula de rotulagem. Então, eu ia lá, eu explicava o que tinha que fazer, como que tinha que fazer, onde que estava na legislação, por que tinha que ser assim, nananana. E aí eu tinha muito retrabalho na hora de corrigir. Muito retrabalho, porque as pessoas não entendiam nada. Aí eu fui deixando cada vez mais simples, cada vez mais simples, cada vez mais simples, cada vez mais simples. E vi que quanto mais simples eu faço, menos retrabalho eu tenho. Então, é lógico que isso aqui não é o meu relatório, né? Ele é um pouco mais elaborado. Mas ele é muito simples nas informações. É tipo, a lista de ingredientes é assim: essa informação precisa estar em negrito, ela precisa estar em tal painel. Pronto. Tipo assim, pronto. Tá? Não faço detalhado, não. Engraçado isso. Pra você ver como não tem regra, né? Para você mais detalhado deu mais certo. Para mim, quando eu fazia super detalhado, eu tinha muito retrabalho e agora eu tenho quase nada. Tipo assim, eu faço 1, 2 validações e tá pronto. Eu não tenho retrabalho com relatório simples. Que loucura, mas se tá dando certo para você, continua, tá certíssimo. O que importa é isso. O que importa é o cliente entender e fazer rótulo certo. Pronto. Como isso vai acontecer é o de menos. Então tá, temos tabela nutricional. Aí, gente, o que a gente vai fazer para finalizar, então? Passar no checklist, que eu também não deixei aberto. Deixa eu abrir aqui. Checklist, vida de rotulagem. Camila falou, eu não explico o porquê das informações nem a legislação. O esmiuçado que digo é exatamente isso que você está falando. Ah, tá, não, então perfeito, Eu sempre deixo a referência da legislação, sempre é mentira, mas eu costumo deixar a referência da legislação, tá? Principalmente se é uma informação um pouquinho mais diferente, porque daí eu também lembro de onde eu tirei aquilo. E o meu cliente também tem uma referência caso ele queira. Quando eu já trabalho com aquela pessoa há algum tempo, eu paro de deixar as referências de legislação, aí eu não deixo mais. Mas se é o primeiro serviço que eu estou fazendo, normalmente eu coloco todas as referências de legislação, porque se a pessoa quiser, ela pode conferir, né? Silvia falou: você entrega o cálculo da tabela nutricional também? Não. Eu entrego a tabela nutricional pronta. Não entrego o cálculo. Só a tabela. Camila falou, por exemplo, tem um cliente que tem uma datadora em um sentido. Se eu não colocar o sentido da área de datagem, tenho que mandar inverter. Ah, tá, entendi. Ah, não, mas aí sim, aí é um caso bem específico do seu cliente, né? Aí sim, mas é que eu entendi que você fazia realmente, tipo, igual eu fazia no começo, que eu queria dar uma aula de rotulagem em cada relatório entregue. Mas, não, sim, detalhes de onde pôr, tamanho de fonte, se é negrito ou não, o que tem que estar perto do que, em qual painel que tem que estar, sim, isso sim. Mas só também, e da forma mais simples que eu puder explicar. E não tenho tido problema com isso, tá? Então, gente, aí vem aqui, abro o checklist do Vida de Rotulagem, que todos vocês têm acesso. Quem não tem ainda, né? Os VR12 vão ter. Esse aqui é o checklist. Então, aqui, gente, eu deixei, tipo, todos os passos que precisam ser feitos pra gente ver se não tá faltando nada, né? Então, você revisou a ortografia para ver se não tem erro. Tá no idioma oficial do país, ou então tem uma etiqueta com as informações no idioma oficial do país. Nada está induzindo o consumidor ao erro, né? Nenhuma um símbolo, uma ilustração, uma frase, nada. Não tem nenhuma informação falsa ou incorreta, não tem propriedades terapêuticas, medicinais, não aconselho o seu consumo como para melhorar a saúde, nananã. Aí na denominação de venda, tá de acordo com o RTQ, RISPO ou Códex do produto, tá no painel principal, tem altura mínima de 1 milímetro ou de 1/3 aqui para o mapa, né? Aqui uma especificação de suplemento, uma especificação de bebida. Não é o nosso caso. Inclusive aqui, eu vou até deixar... Depois eu preciso atualizar esse checklist aqui para deixar para vocês. Mas eu já vou inserir uma linha
E vou deixar aqui o traz a função, não é a função, né? Traz a finalidade do produto em casos de alimentos para fins especiais. Então, já vou atualizar isso aqui. Portaria 29 é a referência, tá? Então, depois eu deixo lá. Eu preciso atualizar também isso aqui, aí eu deixo uma versão nova para vocês, tá? Aí vejo aqui em outras denominações, é empregada também a denominação consagrada, nome fantasia, palavras adicionais detalhando a natureza do produto, indicação de corante ou aroma na denominação de venda não é o caso, emprega a denominação de qualidade do RTQ não é o caso, usa a expressão tipo também não é o caso. Lista de ingredientes. Aqui dá para ir marcando, tá, gente? Sim, não ou não se aplica. Tem gente, inclusive, que manda o checklist em PDF com as marcações para o cliente. Pode ser uma ideia também, nunca mandei, mas sei que tem gente que manda. É precedida da expressão ingredientes ou a abreviação sim, os ingredientes estão em ordem decrescente sim, os aditivos estão no final da lista, com a função principal sim. Os ingredientes compostos são declarados acompanhados imediatamente de uma lista, não é o caso, porque os nossos 2 ingredientes compostos têm RT e Q e estão presentes em menos do que 25% do produto acabado, porque sim, que eu falei que estão. E a receita é minha. Conteúdo líquido, aqui também preciso mudar tudo para portaria 249. Deixa eu já deixar aqui também, depois eu faço isso. 249. De 21. Vou até trocar de cor aqui para eu lembrar depois. Dúvida. Saindo um pouco do biscoito, no caso de um tempero. Exemplo, caldo de galinha em pó. Tenho que descrever o modo de preparo? Tem. Você tem que dar instruções de uso, tá? O conteúdo líquido é declarado no painel principal, em cor contrastante com a do fundo, sim. A altura mínima, sim, a gente viu, sim também. A expressão precede o valor, a gente não usou. Caso o alimento apresente 2 fases, não é o caso. Produto por motivo de natureza técnica, também não é o caso. Alertas, glúten. Sim, escrevemos contém glúten. Lactose, sim, escrevemos contém lactose. Está imediatamente abaixo da lista de ingredientes, está na altura de 2 milímetros, caixa alta, negrita, tananã, não está em local encoberto. Alergênicos. Também fizemos tudo, tá tudo em caixa alta, negrito, depois da lista de ingredientes, colocamos todos, colocamos contém, como não colocamos pode conter, não tem contaminação cruzada nessa indústria. Transgênicos, não usamos nada que tem transgênicos. Alimentos irradiados também não, outras advertências. No caso de alimento com modificação de conteúdo de nutriente, consta a frase de advertência em destaque em negrito, consumir preferencialmente sobre orientação de médico, de nutricionista ou médico. Sim, colocamos. Aline, qual a legislação que fala sobre a classificação de produtos artesanais? Poderia me dizer? Tem o selo arte, né? As legislações... eu não vou lembrar nenhuma de cabeça. Nenhuma. Tem as legislações de selo arte e tem... Quer ver? Lá, se você pegar a RDC 429, que é a nova de informação nutricional, se você descer até o fim dela, a hora que ela está falando dos prazos, ela fala dos prazos para produtores rurais e tal. Lá ela fala de produtos artesanais e tem uma legislação, tá? Lá você vai encontrar, além disso, tem o selo arte para produtos de origem animal, mas não vou lembrar o número da legislação, não vou lembrar. É preciso ter esse selo para poder usar esse título? Sim. Produtos de origem animal, sim. Consta a frase de advertência em negrito: este produto pode ter efeito laxativo, não é o nosso caso. Contém fenilalanina, também não é o nosso caso.
Diabéticos contém... tanto que aqui, tá vendo que tá escrito assim, ó, diabéticos contém monodisacarídeo, caso seja um alimento para dietas com restrições de nutrientes ou para dieta com ingestão controlada de nutrientes que contenha monodisacarídeo. Por quê? Porque antes não tinha aquela especificação na portaria 29. Vou deixar isso aqui também assim para eu corrigir, dependendo da resposta da Anvisa. Tá? A gente não colocou porque a gente achou que não precisava. Constam as declarações nova fórmula, nova composição ou nova receita, que eu já tinha atualizado aqui. Isso aqui não está em vigor ainda, mas a gente já pode usar, tá? E não é o caso que a gente mudou a receita. Consta a advertência, esse produto não é um medicamento, não é um suplemento, não preciso fazer essas alegações. Identificação de origem, colocamos razão social, colocamos país e município, não colocamos fabricado por, ó, ia ficar faltando, então tem que vir aqui, ir lá na identificação de origem, aqui ficou faltando vou colocar fabricado em, tá? Por isso que serve o checklist, ó, ia ficar faltando uma informação aqui, colocamos o fabricado em. Indústria brasileira, temos. Identificação de lote, sim, usamos aqui, né, um código precedido pela letra L, beleza. Validade colocamos, usamos o validade mesmo, colocamos dia, mês e ano, tudo certo por aqui. Colocamos a conservação também de após aberto, então tudo certo. Data de fabricação não apresentamos, não é obrigatório. Instrução sobre o preparo do alimento não é necessário nesse caso. Informação nutricional. Apresenta informação nutricional de acordo com os modelos permitidos para alimentos? Vamos supor que sim, né? Não, seria, no caso. Apresenta sua porção e medida caseira? Sim. Tá no idioma oficial do país? Sim. Tem valor energético, carboidrato, proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibra alimentar e sódio. Não declaramos vitaminas e minerais. Não temos substâncias bioativas nem enzimas. Usamos as unidades corretas. Colocamos percentual de valor diário. Caso declare a quantidade de... muito importante isso aqui, ó. Caso declare a quantidade de açúcares, polióis, amido e ou outros carboidratos presentes no alimento, essa declaração consta logo abaixo da quantidade de carboidratos. No caso de alimentos diet, né, alimentos para fins especiais, eu não precisaria colocar a quantidade de açúcares na minha tabela nutricional. Porém, eu decidi fazer uma INC de sem adição de açúcares, né? Então, ficou faltando aqui, depois de carboidratos, eu ia colocar aqui, né, sei lá, 20 gramas, ia colocar vírgula e escrever dos quais, 2 pontos, e aí aqui, com um recuo, eu escreveria açúcares, tá? E aí colocaria... Eita, meu fone caiu. Deixa lá. E aí colocaria, sei lá, 1 grama. Tá? Então ficou faltando essa informação, não por ser um alimento para fins especiais, mas sim por ter uma INC. Então ficou faltando isso aqui, tá? Checklist nos salvando de novo. Então agora sim temos os açúcares lá, tudo certo. Utilize informação nutricional complementar de forma correta e seguindo os critérios, sim. Utiliza as alegações autorizadas para suplementos, não temos carimbos e registros, porque não temos um alimento, um produto de origem animal, e fechamos o checklist. Então, nos ajudou a lembrar ali de 2 informações, concluído com sucesso, pronto para entregar esse relatório. Mas no caso, seria uma geleia de fruta. Tem alguma legislação para esse tipo de produto? Ou nesse caso, poderia usar o termo artesanal? Não, nesse caso, você não pode usar o termo artesanal. Se ele não se enquadra em nenhuma legislação que te permite usar esse termo, você não pode usar esse termo, tá? Então, não use.
Gente, era isso. Dúvidas sobre o nosso produto, dúvidas sobre o termo diet, dúvidas sobre a portaria 29, dúvidas sobre alguma coisa que aconteceu aqui hoje? O que vocês acharam? Principalmente VR12. O resto já tá meio acostumado com as VR Classes. VRs12, o que vocês acharam da aula ao vivo para vocês? Fizemos um rótulo do zero. Aula ao vivo aqui no VR é real oficial, é com o cabelo todo arrepiado aqui, é sem maquiagem mesmo, aqui não tem filtro, não tem nada, aqui sou eu mesma. Karina falou, ótimo, Aline. Silvia falou, como faço para calcular esses açúcares abaixo do carboidrato? Silvia, ou você sabe a quantidade de açúcares dos seus ingredientes e aí você consegue fazer um cálculo teórico, ou não tem como, tá? Ou não tem como. Não, tipo, não tem como você olhar para carboidratos e saber quanto tem de açúcares. Não existe. Ou você faz análise, ou você tem a quantidade de açúcares de todos os seus ingredientes e aí você calcula teoricamente da mesma forma que você calcula os outros, tá bom? Aline, coloca esse relatório na tela pra gente poder tirar. Gente, vocês, pelo amor de Deus, não entregam o relatório assim, tá? Que eu falei que é simples, mas não é isso aqui, não. Eu vvou deixar junto lá no material da aula, eu vou deixar, mas eu vou deixar do jeito que tá aqui, gente. Não vou ficar arrumando isso aqui, não. Tá? Mas eu vou deixar junto. Não se preocupa com o print, não. Silvia falou, só análise então. Se você não tiver a quantidade de açúcares dos seus ingredientes, se você não conseguir achar, por exemplo, na IBGE tem a quantidade de açúcares, aí só análise mesmo. Não tem como tirar do nada os açúcares, não, tá? Deixa eu ver aqui. Foi show, ótimo, amei a aula. Sempre bom lembrar de tudo isso. É sempre bom, né, Mari? Verdade. A Viviane falou que de novo não é capaz de opinar. Pô, Viviane, você não é capaz de opinar nem se você gostou da aula? Acho que você não gostou muito, então. Pamela falou muito bom. Mari falou adorei. Tamara falou, outra dúvida. Após fazer esse arquivo com as informações para colocar no rótulo, ao passar para o cliente, ele queira saber sobre os locais para colocar no rótulo em si. No VR tem aula sobre isso? No VR não tem uma aula chamada onde colocar cada uma das informações, mas toda vez que eu estou te dando uma aula sobre uma informação, eu te falo onde ela precisa estar, tá? Se eu não falar nada, é porque ela pode estar em qualquer lugar. Mas se tiver um lugar, tipo, alergênico, sempre após a lista de ingredientes, lactose, sempre após a lista de ingredientes, eu vou te falar isso na aula. Aí você precisa ir juntando as peças, porque não tem uma aula, tipo, onde as informações devem estar, tá? Mas no relatório eu falo, tipo, ali na parte de alergênicos e lactose que eu deixei. Essa informação precisa estar sempre, tá bom? Por favor, deixa o arquivo do Word, vou deixar. Muito bom, preciso estudar mais as legislações para ter... Perdi o comentário. Para ter melhor manejo, mas é assim mesmo, é com a prática, Gleice, não se desespera não, é tudo com a prática, com o tempo, é tudo uma construção, tudo. Aline, uma dúvida, na tabela nutricional é do produto tal qual exposto à venda, certo? Sim. Sim, exemplo, mistura para preparo de achocolatado, coloco a tabela do pó, certo? Certo. Você pode colocar também do produto pronto, tá? Mas é do pó. Não preciso colocar a tabela do alimento reconstituído. Não. Sempre bom com a Aline, aula maravilhosa. Obrigada, Ju. Fazia tempo que eu não te vi, hein, Ju? Mas que bom que você gostou. Foi muito enriquecedor, obrigada. De nada, Silvia, que bom que você gostou. Marcos, achei fantástica a aula, esperando ansiosamente a abertura total do curso. Que bom que você gostou, Marcos. Fico feliz. Criar equinos. Gabriela falou obrigada, de nada. Viviane falou, da aula foi boa, mas quando eu conseguir entender vai ser maravilhosa. Tá só no comecinho, calma. Vai dar tudo certo, Viviane. Andréia, se no biscoito tivesse gordura vegetal... Calma, perdi de novo o comentário. Se no biscoito tivesse gordura vegetal, como sabe se devemos abrir este ingrediente?
Se for um ingrediente composto, ou seja, um ingrediente feito com mais de um ingrediente, que não tem regulamento técnico de identidade e qualidade, ou seja, não tem nenhum alimento, não tem nenhuma legislação que define exatamente o que é aquele produto, ele vai precisar abrir lista. Então, você vai escrever, tipo, creme vegetal, abrir parênteses e escrever o que tem ali dentro. Se for um produto que tem uma legislação que define o que ele é, como é o caso da manteiga e do leite, aí eu preciso ver qual é a quantidade daquele ingrediente na minha receita. Se for mais do que 25% da receita, eu preciso abrir. Se for menos, eu não preciso abrir. Então, essa é a regra, tá? Adorei, obrigada. Tamara falou, é porque a gente não tem muita experiência e fica perdida, principalmente com os dizeres na parte do painel principal. Sim, Tamara, sim, mas é o que eu disse, toda informação que eu estiver te passando, eu vou te falar onde ela precisa estar no rótulo. Então, assim, tô falando da denominação de venda, eu vou falar, a denominação de venda precisa estar no painel principal. Aí eu vou estar te falando do peso líquido, vou te falar, o peso líquido precisa estar no painel principal. Vou te falar dos aromas e corantes, vou te falar o que precisa estar no painel principal, o que precisa estar na lista de ingredientes. Agora, por exemplo, lista de ingredientes não tem um lugar definido. Se você quiser colocá-la no seu painel principal, você pode, tá? Então, assim, quando tiver um lugar específico para colocar, eu vou te contar na aula, pode ter certeza, tá? Não vou deixar passar essa informação porque ela é importante. E lá no checklist também tá escrito quando é painel principal, quando não é. Fer falou, adorei a aula. Obrigada, Fer. Geisa falou, corantes, posso descrever só a numeração ou tenho que colocar o nome e número? Se não for o tartrazina, pode colocar só o INS. Geisa falou, ajudou demais, muito bom, parabéns. Muito obrigada, gente. Estou muito feliz que vocês gostaram. Estou muito feliz que os VR12 já participaram. As nossas aulas normalmente acontecem assim, tá? É um link privado aqui do Instagram, do YouTube. Antes a gente fazia pelo Facebook lá na comunidade mesmo, começou a dar um monte de rolo, aí a gente trouxe para cá, ficou melhor, eu consigo compartilhar a tela e tudo mais. Não precisam se preocupar em guardar este link, tá? Eu faço download da aula e deixo disponível lá na plataforma mesmo, lá na partezinha de VR Class, essas aulas vão estar lá. E quando eu lembro, eu também coloco na comunidade, tá bom? Mas vocês vão ter acesso a tudo isso. E aí, já que vocês pediram, eu vou deixar esse relatório meio caótico aqui para vocês poderem seguir se forem reassistir essa aula, tá bom? É isso, gente. Um beijo, boa noite, boa sexta. Agora bora sextar, né? Boa sexta para vocês e a gente vai se falando. Um beijinho, tchau, tchau.